الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Respetados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hoje nós falaremos sobre Tawhid. Os dias da quadra festiva, ainda que não seja a nossa quadra festiva, mas eles acabam nos recordando da nossa própria lição, não é? Este é um momento em que nós, em vez de estarmos a falar de outras religiões e do que fazem, nós é melhor retornarmos o nosso dedo para nós mesmos, para ver o que ainda temos que aprender, se calhar, daquilo que é necessário para nós, na nossa religião. Porque o facto de que nós somos muçulmanos e os outros são cristãos, e o que seja que for, já é suficiente para nós entendermos que nós somos diferentes na forma de crer. Então, é muito bom mesmo nós mesmos retornarmos a bola para nós mesmos e aprendermos, se calhar, aquilo que ainda deveríamos ter aprendido mais, ainda que saibamos. Hoje vamos falar, insha'Allah ta'ala, sobre Tawhid. Tawhid, o verbo, com palavras mais 4, rubai. Na língua árabe, os verbos mais usados são al-af'al al-thulathi, de 3 palavras mais, fa'ala e yaf'alu, não é? Mas hoje vamos falar de um verbo, dos verbos de 4 letras mais, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, do peso de faddala yufaddilu tafdilan. Entretanto, wahada yuwahidu tawhidan. Os verbos rubais mostram-nos que o sujeito, na forma de fa'al, ainda continua a ser sujeito, só que os verbos mostram-nos que o sujeito, o praticante da ação, está a praticar a ação da melhor forma ou com mais força. E é o que o Tawhid nos está a ensinar. Wahada yuwahidu tawhidan, quando nós estamos a trazer a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, tentando aprender nisso aquilo em que Allah subhanahu wa ta'ala é melhor. Não há quem como ele. Tawhid, trazer a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala em 3 coisas, não é? Chama-se Rububiyat, Uluhiyat e Al-Wahdaniyat fi Asma'i wa Sifat. 3 coisas. O Tawhid, a unicidade
de Allah subhanahu wa ta'ala no que diz respeito ao Rububiyyat, ensina-nos o quê? Ensina-nos que em todos os fi'l, em todas as ações praticadas por Allah subhanahu wa ta'ala, Ele pratica da melhor forma. Levemos a ação dele como Khaliq, Criador. Allah subhanahu wa ta'ala é o Criador na íntegra. Nós chegamos a chamar alguém de Criador, não é isso? No nosso urf normal, na nossa linguagem normal, nós chegamos a chamar Criador a quem cria gado. Gado bovino, caprino, ovino, entre outros. Mas, se nós trouxermos a palavra Criador e nós queremos saber na íntegra do que seja Criador, será que este Criador se enquadra na íntegra na palavra Criador? Não se enquadra. Por quê? O Criador que é Allah subhanahu wa ta'ala, Ele cria. E cria do nada. Quando cria, a coisa é perfeita. Ele cria e envia sua criatura para o habitat propício. Lá a criatura naturalmente sabe como comer, onde comer. A filosofia ensina-nos que a criatura, logo que nasce, já tem um conhecimento que ele não precisou de aprender com fulano nem com beltrano, mas é um conhecimento natural que a criatura já sabe. Não é? Tartaruga põe ovos na areia, quando choca, as tartarugas estão a correr para o oceano, não estão a correr para a terra. Quem ensinou esse conhecimento? A criança nasceu, um momento antes alimentava-se do umbigo, mal que nasceu está à procura de mama. Quem lhe ensinou? Uma criança que ainda não aprendeu matemática sabe que metade de 2 é 1. Quem lhe ensinou a matemática? Então há um ilmi al-badihi que o homem já sabe muito antes de sentar na cadeira para ser ensinado por um outro homem. Allah subhanahu wa ta'ala criou e esta criatura já tem esta natureza toda, sem ter que passar por uma escola. Nós vemos, quando nós pomos óculos, conforme a cor dos óculos, a cor dos objetos muda. Se com óculos vermelhos eu vejo a cor vermelha mais carregada, com óculos normais eu de ver a cor vermelha na sua cor normal. Se com óculos pretos eu de ver as cores sempre a contrastarem com preto, também de ver as mesmas cores mudando as cores com outras cores das lentes que eu for a pôr. Mas voltemos para a retina. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos com retinas diferentes. Há quem tenha olhos azuis, os olhos azuis também diferentes, de olhos azuis mais leves possíveis aos mais carregados, olhos verdes dos mais leves possíveis aos mais carregados, olhos castanhos dos mais leves possíveis aos mais carregados, olhos pretos dos mais leves possíveis aos mais carregados, cinzentos, assim mesmo, por aí. Mas se trouxermos todos eles com retinas de cores diferentes e nós dissermos uma certa cor, todos vão dizer aquela cor da mesma forma, sem que alguém diga que não, mas eu vejo a contrastar com o verde da minha retina e estou a ver assim. Não. Há pessoas que têm já problema mesmo de ver as cores.
não estou a falar disso. Eu estou a falar de pessoas normais na sua forma de instigar, na sua forma de ver as coisas. Não terão diferença. Então, isto chama-se o Khaliq, na sua forma de tafdil, na sua forma de fazer a coisa da melhor forma possível. Então, o Wahdaniyatillah, na sua forma, no seu Rububiyat, ensina-nos que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele sujeito, é aquele fa'il, que de fa'il passa para fa'al lima yurid. É Allah subhanahu wa ta'ala. No lugar dele, ninguém se assemelha. La sharika lahu. Fi kaunihi fa'il bitafdil. Allah subhanahu wa ta'ala, respeitáveis irmãos, também nos ensina que Ele é o único, não merece a adoração senão do servo para Allah subhanahu wa ta'ala. O servo tem que adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a essência que o Islã ensina e ensina-nos de várias formas para nos trazermos a convicção. Vejamos que até o nosso credo nós passamos por negar tudo. La ilaha. É do comércio? Lá. É pelo facto que eu sou o médico puro bem? Lá. Quem cura é Allah subhanahu wa ta'ala. O médico é apenas o intermediário. É porque sou um grande engenheiro, então faço coisa perfeita. Quantos prédios nós vimos desabando com ventanias de nada? Não. Então o sucesso é porque eu sou uma grande personalidade na sociedade? Não. É porque eu sou grande homem na política? Não. Nós passamos a negar tudo isso. La ilaha, para dizermos illallah. Somente Allah subhanahu wa ta'ala. Né? É por isso mesmo eu recordo-me que uma vez, quando estávamos no Dor Hadith, um dos meus colegas perguntou: no Paquistão é normal vocês passarem por majalis diferentes e nos majlis de zikr você só ouvir só illahu, 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 ou então subhanallah, não é? Então pusemos a pergunta, ya Ustaz, sinceramente, não é? Mas illahu, illahu, izwaru qabla zikr, não é? Todos nós, os que são ulamás aqui, sabem do que estou a falar. Al-izmaru qabla zikr يجوز فقط إذا كان الذي يذكر معروفا. O izmar qabla dhikr é válido somente quando a pessoa sobre quem se fala for famosa e mais famosa que Allah, quem pode ser. Então é permissível você ouvir illahu, illahu, illahu. Quem está refere-se a quem? Você ao ouvir assim, tem outra mente, tem outro pensamento na mente? Senão Allah é Allah. Lafz Jalala, Allah, é aquele lafz, é aquele ismullah que da direita para a esquerda, se nós tirarmos cada letra, até a última letra, nós ainda havemos de perceber que estamos a falar de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, a palavra em si, Ismullah Azza wa Jalla, alladhi la ibadata siwahu, lillahi. Quando nós dizemos lillah, estamos a dizer para Allah. Lillah, tiramos o hadith, ficou lillah, não é? Ficou lillah, para Allah. Tiramos o lam também, ficou ilah, não é? Também quer dizer Allah subhanahu wa ta'ala. Tiramos este Hamza também, ficou lahu,
lahu ma fi samawati wal ard. Para ele ou a ele pertencem os céus e a terra. Ainda estamos a falar de Allah. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ainda estamos a falar de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala é o único, não há deidade merecedora da ibadat, excepto Allah. Então, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala é aquele único nome. E é por isso mesmo que, quando nos perguntarem por que vocês muçulmanos, mesmo falando português, quando vem a palavra do vosso Deus, vocês preferem dizer Allah ao invés de Deus. Nós temos esses motivos todos. E ainda vamos adicionar outro motivo, que Lafz Jalala, a palavra Allah, é aquele único nome que não aceita plural. A palavra Deus aceita plural. Nós podemos dizer deuses. Já trouxemos o plural e já pela palavra há risco de shirk. Porque se admitirmos que Deus ainda admite o plural e podemos dizer deuses, então estamos a trazer uma palavra que ainda nos pode induzir ao shirk, subhanallah. Não é? E depois, Allah subhanahu wa ta'ala, a palavra, o lafz jalala, não permite o feminino. Poderíamos dizer no português, deusa, não é? Então estamos a admitir que aquela palavra que só merece para Allah subhanahu wa ta'ala, também pode ser feminino. Allah subhanahu wa ta'ala não é feminino, não é fêmea, digamos, não é? Então, de Deus para deusa, Lafzul Jalala não permite isso. Então, mais uma razão para que muçulmanos prefiram dizer Allahu, para manter a sua unicidade em Allah subhanahu wa ta'ala, do que trazer godness, não é? Oh, she, God, não é? Digamos, não é? Lafz Jalala não permite isso. E meus irmãos, temos al-asma wa sifat. Acreditarmos que todos os nomes que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para si mesmo, não é? Nós, quando fizermos dua, podemos ter este exagero no dua até. Os ulama dizem que um muçulmano pode fazer oh Allah, oh aquele, oh Allah, oh Karim, oh Rahim, oh Razak, oh aquele que deu os seus nomes a si mesmo. Não estamos a trazer orgulho em Allah. Aliás, Allah subhanahu wa ta'ala é o único que merece orgulho sobre si mesmo. E por que não? Ele é o Criador de tudo. Então, podemos pedir ao Allah, ou aquele que se chamou a si mesmo por nomes tão bonitos. Oh Allah, aceita essa minha necessidade. Oh Allah, ajuda-me a concretizar essa minha necessidade. Podemos fazer isso, não é? Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, e ao chamarmos o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ulamás, ou seja, aqueles que nos ensinaram o Tawhid, foram tão cuidadosos que nos disseram que nisso não podemos fazer nem tahrif, nem ta'til. Não devemos fazer exageros, nem diminuir naquilo que são os poderes e nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é exatamente como ele é. E na melhor forma, em cada ação que ele for a fazer. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Todos os dias ele está na melhor forma. Nós, quem é de idade menor, cada dia que passa está crescendo, mas quem já é crescido dos 40 anos, começa já o jato a descer. Nós, kulla yawmin lasna fi sha'nin, amma Allah fa fi kulla yawmin huwa fi sha'nin. Allah subhanahu wa ta'ala, por cada dia que passa, ele está da melhor forma possível. Nós, cada dia que passa, estamos numa situação para outra, não é?
O pão que nós comemos em casa, com ele, criança está a crescer, com ele nós estamos a apanhar diabetes. Então, Allah subhanahu wa ta'ala criou isso para as suas criaturas, o que deixou imtiaz para si mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, é aquele que merece toda a nossa adoração. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Que Allah subhanahu wa ta'ala testemunha que Ele não é ninguém senão Ele. E os anjos também testemunham isso. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Aquelas pessoas do conhecimento que estão acima da verdade. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Que Allah subhanahu wa ta'ala a dizer que o dino se existe somente aquele que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe na face da terra a partir dos seus anjos, de salientar a partir dos seus anjos, Israel, para os rusulos, os profetas, mensageiros. É por isso mesmo que a definição, de Tawhid quer dizer trazer a unidade de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que são a sua perfeição nas ações, a sua perfeição na forma de ser adorada, nos seus nomes e atributos. E este foi o dawat de cada nabi que veio na face da terra. Não há nenhum mensageiro que veio na face da terra e alegou ser Deus, que deixasse Deus e adorassem a Ele. Todos os mensageiros trouxeram a mesma mensagem de Tawhid. Esses versículos que eu estou a levar aqui do Surat Al-Imran, vejam como eles se interligam. É por isso que eu, várias vezes, eu disse que um dos mistérios que o Corão tem é que um versículo que vem depois sempre tem a ver com o versículo que vem antes. E eu comecei com Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Mas vejamos como é que Allah subhanahu wa ta'ala está a iniciar até chegar, a esta convicção que o crente poderá ter. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Aqueles que dizem que, ó nosso Senhor, nós cremos em Ti, nosso Senhor. Faghfir lana dhunubana, perdoa-nos os nossos pecados, nosso Senhor. Waqina adhab an-nar, e salvai-nos do fogo infernal. Quem são esses que dizem isso? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Subhanallah. Vejam quem são esses que passam o dia 24 horas aceitando Allah subhanahu wa ta'ala e pedindo perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabirina, os pacientes. O muçulmano tem que ser paciente, não é? Estamos a viver numa situação, num mundo de tanta turbulência. Você mesmo vivendo num país muçulmano tem que ter paciência. Imagine viver num país como o nosso, onde, ainda que digam que somos democráticos, laicos, não há nada disso. Seja paciente e mais nada. Nós participamos de cimeiras ao nível do governo local ou central e nós vemos os padres, pastores sendo venerados e tomam aquelas cadeiras que nenhum de nós toma e no fim o que eles dizem são ordens para os nossos governantes. Onde está você dizer que estamos num país laico e depois começar a reivindicar e reclamar os mesmos direitos?
as-sabirin. Tenham paciência se querem viver, senão o Corão dá-nos toda a permissão de quê? De nós migrarmos e cuidarmos do nosso imã, da nossa crença, num país onde nós acharmos o melhor. Se nós tivermos essas possibilidades. Senão, a primeira qualidade que Allah subhanahu wa ta'ala está a trazer, as-sabirin. Was-sadiqin, não são pacientes, mas também são verazes na sua paciência. Eles são os verdadeiros pacientes, digamos, verdadeiros nas suas ações. Wal-qanitin, os devotos, trazem boa devoção para com Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-munfiqina, e aqueles que investem os seus bens no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, investem os seus bens para enriquecer o deen de Allah subhanahu wa ta'ala, a nação de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal-mustaghfirina bil ashar, subhanallah. Wal-mustaghfirina bil ashar, e aqueles que pedem o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala na calada da noite. Vou terminar mesmo com este hadith, se bem que o tempo não me permite. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam a entrar na cidade de Medina e as pessoas a receberem a ele. Todas as pessoas estão ali a querer ouvir algo do profeta. E um sujeito que ainda nem era muçulmano ouviu tantas coisas sobre Muhammad, mas ele disse, um sujeito que era um judeu, que quando ficou muçulmano, ficou dos melhores muçulmanos, não é? Khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam. Ele era alim na sua religião antes do Islã e foi das melhores pessoas no Islã, depois do Islã. Diz que eu também sentei, eu fiquei aí parado para ouvir o que o profeta sallallahu alaihi wasallam diria. E o profeta disse, Ya ayuhan nas, não Ya ayuhal mu'minun. Ya ayuhan nas, afshu salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa qumu bil layli, wa nasu niyamun, tadkhulul jannata bisalam. Um hadith só, meus irmãos, tomara, se todos nós cumpríssemos sobre o hadith, que, gente, espalhem a paz de Allah subhanahu wa ta'ala e deem de comer as pessoas que são carentes, deem de comer entre vocês, tragam lazeres e tragam comunhão entre vocês. E silul arham, o profeta disse que há de notar que a pessoa mais feliz entre as pessoas na família será aquela pessoa que se preocupa em trazer o elo de família, ligar as famílias, onde dois irmãos lutam, o terceiro irmão traz a união entre eles, subhanallah, onde dois amigos lutam, então um terceiro amigo está a trazer a união deles, para isso traz desculpas diferentes até que se unam. Imagine se nós fôssemos de fazer isso. E imagine وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ. Na calada da noite, onde todo mundo está a dormir, nós acordássemos para pedir de Allah subhanahu wa ta'ala, Ilahi, ya Allah, pecador, ya Allah, pequei muito, Allah. Kullu bani Adama khata'a wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Todo filho de Adam erra. Quando se diz Kullu bani Adama khata'a, ulamás incluem anbiás também, foram filhos de Adam, tiveram seus erros, mesmo na forma de trazer a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, o melhor dos pecadores é aquele que depois de pecar sabe voltar para Allah, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa perdoar. Wa ma alina illa al-balagh al-mubin.